Quando pensamos nos poderes mais icônicos da ficção, é fácil imaginar cenas épicas de heróis e vilões dominando batalhas e salvando mundos. Mas e se eu te perguntar que algum desses poderes, por trás do brilho e da própria ação, escondem perigos devastadores, capazes de mudar ou até destruir tudo ao seu redor? Conheça os 10 poderes mais subestimados, incompreendidos e potencialmente fatais da ficção, desde habilidades aparentemente inofensivas até forças capazes de desafiar as leis da realidade. Você vai ficar surpreso ao descobrir o quanto eles podem ser perigosos do que à primeira vista. Muito prazer, meu nome é Thiago, já vai se inscrevendo no canal para mais vídeos envolvendo a ficção. Controle do tempo. É muito mais perigoso do que parece. Ele pode manipular o tempo, sendo então um dos mais fascinantes da ficção, mas também é incrivelmente perigoso. O que é o controle do tempo? Bom, vamos lá. É a habilidade de manipular o fluxo do tempo de diversas formas. O controle do tempo, presente em diversas obras da ficção, permite habilidades como parar, retroceder, avançar, criar loopings ou alterar a velocidade do tempo. Embora pareça uma solução para problemas para poder corrigir erros, ganhar vantagem ou então prolongar momentos, essa habilidade traz riscos profundos. Consertar erros, alterando o passado para poder evitar desastre ou salvar vidas. Vantagens estratégicas, podendo congelar o tempo, facilitando superar até perigos. Explorar futuros, visitando o futuro pode revelar possibilidades, eternizar momentos, prolongar experiências felizes. Também tem perigos e também complexidade, por exemplo, paradoxos temporais. Alterar eventos pode criar dilemas como o paradoxo do avô ou então efeito borboleta. Instabilidade universal, manipulação do tempo pode fundir, dividir ou colapsar linhas temporais. Desgaste psicológico, reverter tragédias ou então saber o futuro pode gerar ansiedade ou então obsessão. Dilemas éticos, a alteração do tempo também pode beneficiar uns enquanto prejudica outros. Efeitos colaterais, em Flashpoint, por exemplo, criado pelo Bell e Allen, o Flash, trouxe o caos global. O uso malicioso em mãos erradas pode levar ao domínio ou destruição de civilizações. Desconexão temporal, viajar no tempo pode desconectar o viajante da própria realidade. Por exemplo, Doutor Estranho da Marvel usa loopings temporais para poder lutar contra o Dormammu, mas enfrenta altos custos, como então o What If. O Kang, o Conquistador, manipula eras entrando em conflitos com versões de si mesmo. Harry Potter, a Hermione, utiliza o vira-tempo, exigindo cautela para poder evitar interferências perigosas. Marty McFarlane, De Volta para o Futuro, mudanças no passado geram consequências inesperadas no próprio futuro. O controle do tempo ele é fascinante, mas carrega um risco devastador, exigindo equilíbrio e também responsabilidade para poder evitar catástrofes. Ou seja, o controle do tempo pode parecer a habilidade perfeita para poder corrigir erros e moldar o futuro, mas na prática ele é um dos poderes mais perigosos e complexos da ficção. Seus riscos vão desde paradoxos temporais até destruições universais. Imortalidade, uma dádiva ou uma maldição? Essa é a ideia de viver para sempre, é uma das mais sedutoras da ficção, mas a imortalidade frequentemente esconde armadilhas e consequências devastadoras. O que é imortalidade? A imortalidade é a habilidade de viver para sempre, sendo então incapaz de morrer por causas naturais ou então artificiais. Existem variações que tornam essa habilidade mais complexa. A imortalidade ela pode se manifestar em diversas formas, desde biológica, regeneração contínua, física, que traz a invulnerabilidade, espiritual, sobrevivência da alma, condicional, dependente do artefato, ou relativista, limitada a condições específicas. O tempo infinito permite aprender, explorar e também acompanhar a evolução da humanidade. A ausência de medo da morte elimina a maior angústia da vida. Preservação da conquista garante a permanência de feitos e riquezas. Correção de erros dá oportunidade de redenção e recomeços. Testemunhar a história, viver para observar o progresso cultural e tecnológico. Perigos da imortalidade. Claro, a solidão eterna, perder entes queridos gera isolamento e também dificuldade em criar novos laços. Tédio existencial. A repetição e falta de novidade vai levar à apatia, dor interminável, sofrimento físico ou emocional sem alívio. Por exemplo, Wolverine, que sente dor mesmo com regeneração. Dependência externa, artefatos ou condições frágeis podem anular a imortalidade. Voldemort, com as suas Horcrux,
também é um exemplo. Inimigos eternos, rivalidade persistem por gerações. A indiferença à mortalidade pode gerar frieza e desespero pela vida. Aprisionamento eterno, condenação a viver preso sem escapatória. Por exemplo, Titãs em Percy Jackson, preso no Tártaro. A superpopulação levaria também à falta de recursos, perda de identidade. O tempo pode apagar o senso de propósito e também individualidade. O fim do universo. Alguns imortais vivem além do colapso do universo, enfrentando o vazio eterno. Vampiros, eles enfrentam solidão e também dilemas morais. Dr. Manhattan de Watchmen transcende a mortalidade, mas se torna indiferente à humanidade. Ra's al Ghul usa o poço de Lázaro, que garante a sua imortalidade, mas causa instabilidade mental. Dorian Gray, sua ligação com o retrato reflete a decadência moral e também tormento. Apesar da promissória, a imortalidade frequentemente se revela uma maldição repleta de desafios emocionais, éticos e também existenciais. A imortalidade é um dos conceitos mais intrigantes da ficção, simbolizando tanto um sonho quanto então um pesadelo. Se pudesse escolher, você aceitaria a imortalidade e estaria disposto a enfrentar suas consequências? Comenta aqui. Teletransporte. Rápido, útil e perigosamente subestimado. O teletransporte é uma das habilidades fascinantes e também muito útil na ficção. Bom, o que é o teletransporte? O teletransporte é a capacidade de se mover instantaneamente de um ponto para o outro no espaço, ignorando as limitações físicas tradicionais. Esse poder pode variar dependendo da obra. O teletransporte, com suas várias formas, seja então espacial, interdimensional, temporal, psíquico ou por portais, é atrativo por sua conveniência, velocidade e também versatilidade, mas também apresenta perigos significativos. Por exemplo, vantagem do teletransporte, a sua velocidade e também conveniência dá a ele então movimentos instantâneos e elimina transportes convencionais. Escapismo, o ideal para poder fugir de perigos. Acessibilidade, atinge locais remotos ou inacessíveis. Vantagem estratégica, facilita ataques, surpresa e confunde inimigos. Versatilidade, serve tanto para a exploração quanto então para salvamentos. Risco e perigos do teletransporte. Bom, erro de cálculo, óbvio, pode causar emergências fatais, como surgir dentro de um objeto sólido. Por exemplo, a aparatação em Harry Potter, fragmentação corporal, a má reconstrução de corpos pode resultar em deformidades ou morte. A mosca também é um exemplo. Ambientes perigosos, se teletransportar para locais inóspitos sem preparação pode ser fatal, como Star Trek. Interferência externa, barreiras tecnológicas ou magias podem interromper o processo e causar desintegração. Questão de consciência, o teletransporte pode criar dúvidas entre a continuidade da identidade, como um homem duplicado. Uso malicioso, habilidades de invasão e ataques podem representar riscos graves, como no turno de X-Men. Exposição a dimensões paralelas, o trânsito por dimensões pode envolver entidades perigosas ou aprisionamento, como Doutor Estranho. Custo energético, o consumo de energia pode ser extremo, causando também exaustidão. Impactos no espaço e tempo pode destabilizar o contínuo espaço e tempo, como então Rick and Morty. Confusão cultural, ao surgir em locais desconhecidos, pode causar hostilidade. Embora fascinante, o teletransporte envolve riscos físicos e também existenciais, que o tornam tanto uma bênção quanto também um perigo. O teletransporte é sem dúvida um dos poderes mais práticos e legais da ficção. No entanto, os perigos associados à precisão, estabilidade, impacto e riscos físicos tornam essa habilidade muito mais complexa do que parece. Se você pudesse escolher, usaria esse poder sabendo desses riscos ou não? Leitura de mente, o poder da introspecção e os perigos ocultos. A leitura de mente, também chamada de telepatia, é uma habilidade fascinante que permite acessar os pensamentos de outras pessoas. Na ficção, é frequentemente retratado como um dom impressionante que pode desvendar segredos, prever intenções e promover compreensão. O que é a leitura de mente? Bom, a leitura de mente é a capacidade de acessar os pensamentos, memórias, emoções ou intenções de outra pessoa. Dependendo do contexto, ela pode variar em nível de alcance e também precisão. A leitura de mente, com variações como leitura superficial, profunda, empatia mental, invasão e também controle, é um poder que impressiona por sua capacidade de desvendar pensamentos, emoções e também intenções, mas também traz riscos consideráveis. Por exemplo, a vantagem de ter esse poder é a compreensão absoluta, elimina o mal entendido e facilita a descoberta da verdade, detecta a mentira, revela traições ou então intenções ocultas, traz revolução de conflitos e promove a empatia ao entender a perspectiva de outra pessoa. Também tem vantagem estratégica, que é útil em batalha, negociações ou então
são interrogatórios, conexões profundas que facilita laços ao acessar sentimentos íntimos e também tem seus riscos, e perigos. Sobrecarga de informação, acesso de pensamento simultâneo pode ser avassalador, como o Professor Xavier de X-Men. Invasão de privacidade que revela pensamentos íntimos pode gerar alienação ou perda de confiança, tendo também impacto psicológico. Acessando esse trauma ou traumas ou então intenções também sombrias pode então ser perturbador, como David Heller ou Legião. A incapacidade de evitar pensamentos alheios pode causar exaustão e isolamento, como Willow em Buffy. A manipulação e abuso, o poder pode ser usado para poder chantagear ou controlar, por exemplo, o Killgrave em Jessica Jones. Risco de exposição, ser descoberto como telepatia pode também atrair desconfiança e perseguição, como Ryan em Smallville. Confusão entre verdade e percepção, pensamentos também podem ser distorcidos e levados a conclusões erradas. Influência inconsciente, barreiras psíquicas, proteção naturais ou artificiais, dificulta a leitura e também gera conflitos como Magneto, atração de inimigos, telepatas poderosos se tornam alvo de vilões ou interesses ou X, como a Jean Grey e o Professor Xavier. A leitura de mente oferece bons benefícios únicos, mas seus perigos psicológicos, éticos e também sociais tornam o poder tanto quanto uma bênção quanto também um fardo. A leitura de mente parece ser uma habilidade simples, mas é algo muito ético, psicológico e prático e também incrivelmente complexo. Vocês gostariam de ter esse poder? Criação de realidade. Poder supremo da imaginação tornada real. A criação de realidade é um dos poderes mais impressionantes e perigosos da ficção. Ele permite ao usuário moldar a existência à sua vontade, alterando ou fabricando novas realidades inteiras. Embora possa parecer um dom quase divino, sua complexidade e potencial destrutivo vão muito além do que percebe inicialmente. Bom, o que é a criação de realidade? A criação de realidade é a capacidade de alterar a estrutura do universo ou criar universos inteiros a partir do zero. Esse poder pode ter diferentes níveis. Criação e manipulação de realidade é um poder muito bom, permitindo desde alteração de locais até criação ou destruição de universos inteiros, mas também envolve grandes perigos e também responsabilidade. A vantagem de ter esse poder é, claro, poder absoluto, permitindo moldar a realidade como um deus, corrigindo erros ou criando utopias. Solução de problemas, facilita ações como ressuscitar mortos, curar doenças ou eliminar ameaças. Criatividade sem limites, onde possibilita criar universos únicos com leis próprias. Superioridade estratégica, oferece vantagem incomparável contra qualquer adversário e também tem seus riscos e perigos. Estabilidade mental, podendo causar paranoia e também alienação, como a Wanda em Dinastia M. Colapso cósmico, a alteração do mal calculado pode destruir universos, como o Parallax em Crises Multiversais. Responsabilidade, o criador é responsável por tudo que ocorre na realidade criada. Conflitos cósmicos, atraindo então entidades poderosas como Tribunal Vivo ou deuses multiversais. Efeito borboleta, mudanças mínimas podem gerar consequências catastróficas, como em Flashpoint. Desafiar leis naturais, corrupção moral, irreversibilidade, alienação do criador, manipulação externa, e exemplos claros disso é a própria magia da Wanda, o Doutor Estranho que molda a realidade através da própria feitiçaria, a tecnologia como a manopla do infinito, o cubo cósmico que controla o terceiro da existência, energia cósmica do Franklin Richards que cria universos inteiros com energia pura, a força de vontade do Lanterna Verde que manipula a realidade através de determinação inabalável. Embora poderoso, o domínio da realidade exige equilíbrio mental e também ético, pois erros ou absurdos podem gerar consequências devastadoras. A criação de realidade é um dos poderes mais fascinantes e também perigosos da ficção. Ela reflete a complexidade de assumir o papel do criador, equilibrando o desejo de moldar o mundo à sua visão com a necessidade de respeitar a existência como um todo. Esse poder exige maturidade, sabedoria e controle absoluto para poder evitar que o sonho de um criador se transforme em um pesadelo de milhões. Possessão espiritual. O poder de controlar o corpo e mente. A possessão espiritual é um conceito muito subestimado e também aterrorizante. Ou um ser ou entidade espiritual assume o controle do corpo ou mente de um próprio indivíduo. Esse poder é muito retratado em obras de terror, fantasia e também ficção, e está intimamente ligado a ideias sobre almas, espírito e forças sobrenaturais que podem invadir ou controlar seres humanos ou entidades. Bom, o que é a possessão espiritual? A possessão espiritual se refere ao controle de uma pessoa
animal ou objeto por uma entidade ou espírito externo, que pode ser benévolo ou então maligno. Quando uma pessoa ela é possuída, ela perde o controle das suas ações e frequentemente a sua personalidade e comportamento e até mesmo a sua fisiologia podem ser alterados. Em algumas histórias, a possessão é temporária, enquanto outras podem ser permanentes. E o possuído pode não ter memórias do que aconteceu enquanto estava sob o controle dessa entidade. A possessão espiritual envolve o controle do corpo e mente por uma entidade sobrenatural, causando então mudança de personalidade, força sobrenatural, visões e manifestação física. Ela é mais complexa do que aparenta, abordando conflitos de identidade, moralidade e luta interna entre o possuído e a entidade. Entre os principais riscos estão a perda de controle pessoal, transformações físicas, ameaça à identidade, reconhecimento tardio, manipulação de terceiros, conflito interno, exorcismo arriscado e também existem claros exemplos sobre isso. O exorcista, que é a possessão violenta com riscos durante o exorcismo, a Carrier, transformações psíquicas descontroladas, a possessão, que é uma possessão gradual por espíritos malignos, Constantine, enfrentamento de possessões e forças sobrenaturais, e a possessão espiritual é algo muito rico que explora impacto físico, psicológico e também social sobrenatural. Ela é um poder muito assustador e complexo, que vai além da simplicidade de controlar o corpo de outro, envolve aspectos profundos e também identidade, controle mental e manipulação de forças sobrenaturais. Manipulação de gravidade. O controle absoluto das forças fundamentais traz a manipulação da gravidade, que é muito perigosa, onde se trata da capacidade de controlar a força gravitacional, que é responsável por manter planetas em órbitas ou objetos ancorados e até mesmo influenciar o fluxo do tempo e do espaço. O que é a manipulação da gravidade? Bom, manipular a gravidade significa que altera a sua intensidade, direção ou propriedade em uma área ou objeto específico. A manipulação da gravidade permite intensificar ou reduzir a sua força, redirecioná-la para poder criar singularidades como buracos negros e até afetar espaço e tempo. Embora pareça simples por ser algo cotidiano e visualmente compreensível, é muito perigoso devido ao seu potencial destrutivo em níveis físicos, cósmicos e também biológicos. Bom, ele tem um impacto devastador que pode esmagar estruturas, criar crateras ou destabilizar corpos celestes, criar buracos negros, como eu falei antes, que são singularidades que podem consumir tudo ao redor, dificuldade de controle, efeitos no espaço e tempo, riscos cósmicos, impacto biológico, arma incontrolável, e exemplos disso são Pen de Naruto, onde cria uma destruição massiva com manipulação gravitacional, o Gravitão da Marvel, com a capacidade de controlar a gravidade para criar buracos negros, mas luta para poder dominar o poder, o Tetsu de Akira, poderes descontrolados levam à autodestruição, o Chaco de My Hero Academia, usa a gravidade com cuidado para poder evitar sobrecarga, Albedo de Ben 10 manipula áreas de alta gravidade para imobilizar inimigos, a origem do poder varia entre tecnologia, energia cósmica ou habilidades psíquicas, tornando um recurso versátil, mas altamente perigoso. A manipulação da gravidade é um poder muito implícito, incrivelmente vasto. Embora pareça defensivo ao utilizá-lo à primeira vista, a sua verdadeira natureza o torna uma força potencialmente apocalíptica. Você seria capaz de lidar com o tamanho poder ou acabaria sendo engolido pelas consequências da sua própria gravidade? Diga aqui nos comentários. Invulnerabilidade. A ilusão de ser intangível. A invulnerabilidade na ficção é um poder de ser imune a danos físicos e às vezes até mentais ou espirituais. À primeira vista parece ser um ápice de uma defesa, garantindo que o próprio personagem nunca sofra ferimentos, mas esse poder é muito mais complicado, em algumas situações até um fardo. Bom, o que é a invulnerabilidade? A invulnerabilidade é a capacidade de resistir a ataques, impactos ou forças que destruiriam ou feririam seres comuns. Existem diferentes níveis de invulnerabilidade. A invulnerabilidade oferece resistência física, elemental, mental e também, em casos extremos, absoluta, protegendo contra balas, facas, explosões e até forças cósmicas, trazendo isolamento, limitações, perda de sensação, dependência, restrições físicas, efeitos colaterais, como a regeneração descontrolada, cicatrizes permanentes ou dor contínua, dilemas morais, e exemplos disso são Superman, que é resistente a quase tudo, mas vulnerável à magia, kryptonita e emoções, o Deadpool, que tem uma regeneração infinita, mas o preço
gesso, em dor e também deformações. O 2D se adapta a ataques, se tornando quase invencível. A origem disso também vem da biologia avançada, tecnologia, magia ou energia cósmica, variando conforme o universo fictício. A invulnerabilidade, apesar de ser poderosa, carrega implicações físicas, psicológicas e também até morais. É um poder muito impressionante, mas longe de ser perfeito. Ele pode proteger contra ferimentos físicos, mas não imuniza contra complexidades mais emocionais, mentais e também sociais que moldam a existência humana. Invisibilidade, o poder da ocultação e suas complexidades. A invisibilidade é um dos poderes mais que a galera gosta de ter, né? Gostaria de ter. À primeira vista parece ser uma habilidade perfeita para poder espionar, escapar de situações perigosas ou executar ações secretas, mas ela também carrega um grande número de desafios e implicações que vão muito além da aparência inicial. O que é a invisibilidade? A invisibilidade é a capacidade de tornar o corpo ou objeto invisível aos olhos. Pode funcionar de diversas formas também maneiras. A invisibilidade pode ser obtida através de manipulação da luz, tecnologia, magia, biologia ou deslocamento dimensional, como o uso óbvio de espionagem, fuga e também roubo. A invisibilidade incompleta traz o corpo ainda ocupando um espaço, onde pode ser detectado pelo som, calor ou pegadas. Traz também riscos fisiológicos, manipular a luz pode causar cegueira ou explosão à radiação solar. Isolamento social, onde pode gerar desconfiança e também tentação para ações antiéticas. Controle do poder, vulnerabilidade, trazendo também a tecnologia avançada e sentidos não visuais como infravermelho, podem detectá-lo. Exemplo disso é o Homem Invisível de Hells. A invisibilidade leva então a consequências sociais graves. Mulher Invisível da Marvel combina a invisibilidade com o campo de força para poder superar limitações. Capa da Invisibilidade do Harry Potter, que oferece a invisibilidade absoluta, mas sonhos e pegadas ainda são um risco. Predador de Predador, a camuflagem é limitada por sensores térmicos. A invisibilidade, embora seja legal, exige equilíbrio entre potencial e desafios práticos e também emocionais. A invisibilidade pode ser uma habilidade incrível, útil, mas também é um dos poderes mais potencialmente perigosos da ficção. Manipulação elemental, fogo, água, ar e terra. O poder do controle dos elementos da natureza traz a manipulação elemental, uma das habilidades mais antigas da ficção, abrangendo poderes que permitem controlar elementos naturais como fogo, água, ar, terra e outros. Esse poder é muito amplo, né? Explorando também as diversidades e também diversas formas de obras da ficção, desde quadrinhos até filmes, e também é geralmente associado a personagens com uma conexão profunda com a natureza ou então forças cósmicas. O que é a manipulação elemental? A manipulação elemental é a capacidade de controle de elementos da natureza e usá-los de diversas formas, como então uma ferramenta, como uma arma ou então como uma maneira de alterar o ambiente ao redor. Tem então impactos ambientais, que traz o controle inadequado, podendo causar incêndios, inundações ou desastres naturais. Limitações energéticas, que exigem um alto esforço físico e mental. Interferência elemental, onde elementos podem neutralizar ou dificultar o uso de outros elementos também. Domínio avançado, consequência indesejada, dependência do ambiente, combinações caóticas. O Yang de Avatar, mestre dos 4 elementos, precisa equilibrar as suas habilidades para poder manter a paz. O Pyro de X-Men controla o fogo, mas é limitado por sua dependência de fontes externas. A Tempestade de X-Men manipula o clima, afetando o vento, raios e também tempestades com precisão. O Magma dos X-Men também controla a lava, causando impacto devastador no ambiente. Apesar de poderoso, dentro do domínio de elementos requer habilidade, equilíbrio e também responsabilidade para poder evitar catástrofes e explorar todo o seu potencial. Manipulação elemental, embora pareça uma habilidade simples e poderosa, é bem subestimada e cheia de nuances. O controle de elementos exige não apenas poder, mas também conhecimento e compreensão do ambiente e das suas interações. Algum desses poderes você escolheria para ter na vida real? Comenta, sugira novos temas dos vídeos aqui também pro canal, para poder trazer. Hype esse vídeo com seu like, que isso vai ajudar bastante o nosso trabalho aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.